Neste momento, Senhor, elevo meus pensamentos e o meu coração. Te peço, Senhor Deus, por todos os teus filhos, Senhor, que se encontram enfermos nos hospitais, sejam eles curados em nome de Jesus. Aqueles que estão em suas casas, Senhor, também sejam curados. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão atribulados, que estão, Senhor Deus, inseguros. Fortalece, Senhor, com a tua presença, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, meu Deus, de teus filhos. Abençoa, meu Pai. Ó Senhor, Deus, as autoridades desse país. Ó Senhor, que haja coordenação, que haja, Senhor Deus, unidade. Ó Senhor Deus, que haja paz entre eles, que tudo, Senhor, contribua para o bem deste país. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que fortaleça o nosso coração, que continue nos ajudando, nos fortalecendo. Abençoa, Senhor, esse povo, que o teu nome seja exaltado, glorificado. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um grande herói, tá certo? Mas que também teve seus momentos muito complicados, de erros e acertos. Nós vamos falar a mensagem de hoje sobre aprendendo com os erros de Sansão. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Vamos ler. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que o oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filho. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Em Juízes registra aqui, irmãos, mais de 17 vezes a oscilação do povo de Israel. O povo pecava, se esquecia de Deus, aí Deus permitia que os seus inimigos o atormentassem ou oprimissem, porque não estava querendo Deus, né? Esquecia de Deus, então Deus deixava eles. E os inimigos vinham, invadiam o povo de Israel, oprimiam, e aí o povo lembrava de Deus novamente. Chorava, pedia a Deus perdão e pedia ao Senhor clemência, e o Senhor novamente mandava um libertador. Em Juízo você vai ver em torno de 17 vezes ou mais situações como essa. E agora, mais uma vez, acontecia, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E a gente vê que ainda hoje acontece isso, né? As pessoas esquecem de Deus, até que venha sobre ela ou sobre ele sofrimentos. Você não quer Deus, Deus dá todo o direito a você de você fazer o que você quer. Amém? Deus tem suas vontades, mas Ele só quer fazer a vontade dele em você se você o aceitar, se você quiser. Poucas pessoas conseguem, irmãos, aprender com os acertos. São poucas pessoas que aprendem com os acertos. É normal as pessoas aprenderem com os erros. Diz aí os sábios entendidos nos estudos que existem 3 classes de pessoas. Uma delas são os sábios. Os sábios dizem que são aquela classe de pessoas que aprendem exclusivamente com o erro dos outros. Então eles praticamente não cometem erros, eles aprendem sempre com o erro dos outros e aperfeiçoam-se nisso. E há uma outra classe, que é a classe dos inteligentes, que elas aprendem com os seus erros. Ela não consegue aprender com o erro dos outros, ela tem que praticar, ela tem que cometer erros, mas ela aprende. Eles não praticam mais aquele erro. Essas são a classe dos inteligentes. Mas tem a classe dos tolos. Esses tolos,
ele nem aprende com os erros dos outros e nem aprende com os seus próprios erros. Ou seja, eles nunca aprendem, ficam cometendo erros sobre erros e nunca aprendem. De qual classe você se enquadra aí? Responda para vocês. Na história de Sansão, infelizmente, está incluso entre aqueles que foram atraídos e tragados pelo mal, por não dar ouvidos às advertências. O rei Uzias não aceitou a advertência. Sansão também foi advertido, mas não deu ouvido às advertências da sua família, de seus pais. Em Provérbios 20, versículo 5, diz assim: os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. As pessoas sensatas, os sábios, também os inteligentes, né? Traz à tona aquilo que está guardado lá no coração, os conselhos, para que possa colocar em prática. Poderemos ser diferentes depois dessa reflexão. Se não nos classificarmos como os sábios, pelo menos devemos nos classificar como os inteligentes, né? Todos nós temos uma tendência a errar. Sansão foi alguém que passou um pouco dos limites em termos de erro. Ele foi nécio e não percebeu o pecado que batia a sua porta. Vamos acompanhar aqui essa história de Sansão que aconteceu no século XI a.C. Sansão nasceu de uma promessa de Deus e era o mais forte da sua aldeia. Ele era da tribo de Dan e foi juiz durante o período dos juízes. A tribo de Dan estava dividida naquele tempo em duas partes e Sansão viveu na parte sul, na região que chamamos faixa de Gaza. Os juízes não eram os juízes como esses que nós conhecemos aqui atualmente, né? Judicialmente moderno, mas apenas os heróis do povo normalmente eram considerados juízes. Então eles eram escolhidos de várias maneiras. Às vezes eram ungidos por profetas, às vezes era nomeado pelo povo e na maioria das vezes por aclamação popular, sendo escolhido como líderes por seu carisma ou por feitos ilustres. Sansão foi considerado herói pela sua virtude, de sua força sobre-humana e de suas proezas contra os filisteus. Eu acredito que certamente não foi pela sua inteligência ou sabedoria, pelo que parece na história de Sansão, né? Sansão foi consagrado como nazireu desde o ventre da sua mãe, que era estéril, nós vimos, né? Até ela gerar, pela graça de Deus, esse filho chamado Sansão. Juízes capítulo 13, versículo 14. Ela não deve comer uvas, nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo que ordenei. A mãe de Sansão não podia comer nada disso, nem tocar em nada impuro, porque estava no ventre dela agora um nazireu. Isso quer dizer que ele foi separado para uma missão especial ou específica de Deus. Então ele já veio ao mundo sabendo o seu objetivo, já veio ao mundo sabendo para que veio ao mundo. Os nazireus eram um povo dedicado a Deus por toda a vida. E o símbolo dessa consagração era a abstenção ao vinho, à bebida forte e também o não cortar o cabelo. A sua missão, a missão de Sansão, era libertar o povo de Israel da tirania, da opressão dos seus inimigos, que naquela época eram os filisteus. Esta era a missão de Sansão. Ele deveria seguir rigorosamente as orientações que Deus tinha dado aos seus pais. Não diz em nenhum momento que Deus falou diretamente para Sansão, mas deu essas instruções aos seus pais. Então Sansão sabia pelos seus pais que não deveria cortar o cabelo e não deveria ser dado a vinho, uma bebida forte. Isso é muito importante. Isso aqui nos ensina o quanto é importante os pais. Você pai, você mãe, tem ensinado seus filhos no caminho que devem andar, porque o seu filho é o nazireu de Deus. Amém? Nós somos o nazireu de Deus. Nós temos algumas coordenadas de Deus na nossa vida, na nossa direção. Assim como Sansão tinha. Na terça-feira passada eu falei dos erros do rei Uzias.
para que a gente aprendemos com os erros dos outros. Deus trabalhou com Uzias, lhe dando habilidade, conhecimento para ele fazer uma máquina dessa, uma máquina que joga a pedra à distância. Imagine, não existia essa máquina. Foi Uzias que fez essa máquina, que inventou essa máquina. Deus esteve com ele. Então veja aí. Também Deus esteve com ele também na outra máquina. Uma máquina de lançar várias flechas. Olha que máquina terrível, né? Substitui vários arqueiros. Bem, mas Deus também esteve com ele também nas batalhas, esteve com ele nas construções do deserto. O Senhor não deixava de forma nenhuma o rei Uzias sozinho, ele sempre estava com ele. E o rei Uzias cresceu, ficou poderoso e no final ele cometeu um erro tremendo, foi da soberba, arrogância, porque cresceu. O rei Uzias começou bem e terminou mal. E nós vamos estar agora falando sobre os erros de Sansão. A primeira grande história de Sansão é o fato de seu amor por uma filisteia, em Tina. E mais que o nome dela também é Tina também. E ele se apaixonou e propôs desposá-la. Só que o que aconteceu é que na festa, aliás, ele falou para os pais, né, que estavam interessados nessa filisteia, os pais, mas como não tem um jovem aqui entre nosso povo? Mas Sansão não estava interessado em nenhuma das jovens, certamente tinha, mas ele se interessou pela filisteia. Dá a entender que elas eram só aquelas mulheres vaidosas. O povo filisteu é um povo vaidoso. E o povo de Deus era um povo simples. Acontece ainda hoje muita situação parecida, em que as moças, os rapazes, no lugar de procurar se casar com alguém do nosso povo, né, do nosso meio, eles vão buscar lá fora. Eu já vi muitas pessoas se dando muito mal com isso. Muito mal. Muito bem. Então, Sansão se apaixonou por essa jovem, depois ele forçou a situação e foi se casar com ela, com a Tina. Num determinado momento, na festa, antes da festa, aconteceu um ato que o leão o atacou e ele matou o leão. E quando ele foi à festa do casamento, ele viu que as abelhas fizeram uma colmeia na carcaça do leão. E ele, ao chegar no casamento, naqueles comem e bebem, ele se empolgou e propôs uma enigma. Era comum, era um passatempo naquele tempo, naquela cultura. Nas festas, alguém lançava um enigma a fim de que alguém descobrisse. Então, isso era comum fazer. Então, ele lançou esse enigma e deu 7 dias para que pudessem responder. E o enigma foi, capítulo 14, versículo 13, assim: mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Ponha seu enigma. E ele contou o enigma dele no capítulo 14, versículo 14, versículo seguinte. Ele disse: do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. Mas após esses dias, após passar esses 3 dias, eles perceberam que não iam conseguir. Eles pressionaram a mulher de Sansão. E a mulher de Sansão, pressionada, resolveu perguntar a Sansão, implorar a Sansão. Em Juízes, a esposa de Sansão se queixou, implorou a Sansão pelo resto dos 7 dias. Passou os 4 dias aí clamando a Sansão, implorando. Aquele jeito que a mulher sabe fazer, né? Você não me ama, você não tem interesse por mim, você não seria o presente da lua de mel. Enfim, sei que convenceu Sansão.
Sansão falou. Então logo Sansão falou, ela correu e contou para os filisteus. Então os filisteus agora tinham a resposta. Agora Sansão estava enrolado. Tinha que pagar 30 peças, 30 roupas para os filisteus. E Juízes 14, versículo 19, assim: o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. Então Sansão, depois de tudo isso, ele ficou muito furioso. Nem lua de mel ele quis. Voltou para casa, nem concluiu a festa. Sansão, quando saiu para buscar a sua esposa, percebeu que a esposa dele já não era mais esposa dele. Tinha sido entregue a um dos convidados da festa. Bom, isso não é muito estranho, porque era comum os pais da noiva entregar suas filhas a outro, caso o noivo se ausentasse da cerimônia de casamento. E quando Sansão chegou, já não era mais dele a mulher. Mas o pai disse que ele podia se vingar. Não, se vingue isso aí. E ele resolveu se vingar. Ficou muito furioso, pegou 300 raposas, amarrou uma na outra pelo rabo, colocou a tocha, acendeu e incendiou, destruindo assim a lavoura dos filisteus. Os filisteus ficam assustados a princípio, né? Nunca tinha visto isso. 300 raposas aí, queimando tudo a lavoura. Os filisteus ficaram furiosos, matou, queimado o pai da esposa de Sansão, ou da ex-esposa dele, e matou também a Tina. Juntou 3.000 homens, imagine, 3.000 homens em busca de Sansão. Chegando lá na aldeia que Sansão estava morando com seus pais, tribo de Dan, Juízes 15:10 diz assim: os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Propuseram que eles deviam entregar Sansão. E Sansão foi entregue pelo seu próprio povo. Sansão, ele quis aceitar isso. Mas chegado a determinado momento, a Bíblia não entra muito em detalhes, Sansão arrebentou a corda. Então aqueles 3.000 homens que estavam ali, que tinham ido buscar Sansão, recebeu ordem de atacar Sansão. Sansão pegou uma queixada de jumento e matou 1.000 homens. Isso aparece esse vídeo que você está vendo aí, né? Você tem uma ideia mais ou menos. É uma coisa extraordinária. Imagine o que Deus fez com Sansão. Então Sansão arrebentou a corda e 1.000 homens. É imaginável, né? 1.000 homens. Meu Deus, é muita gente. Não era Sansão a força dele, era a força vinha de Deus. Só que Sansão era um homem, né? Aqueles 1.000 homens vieram para matar Sansão, vieram com força. Eles ficaram surpresos. Imagina, deve ter vindo 10, depois foram 50, depois foram mais 100, mais 100, mais 100, e a gente viu aí 1.000 homens. Tinha 3.000 homens ali para buscar Sansão. Mas ele matou 1.000, os outros 2.000 fizeram o quê? Correram, foram embora. Afugentado pelo homem só. Imagine a repercussão, né? Desse acontecimento lá com os filisteus. Um homem matar 1.000 homens e botar para correr 2.000. Se aqueles 2.000 homens tivessem entrado, tinha morrido também. Porque não era Sansão apenas ele, a força dele, era a força de Deus em Sansão. Muitas vezes, irmãos, fazemos algo extraordinário, mas não é a nossa força. E às vezes a pessoa diz: aquele pastor fez isso, aquele pastor fez aquilo. Não foi exatamente ele foi apenas um instrumento. Assim como Sansão foi só um instrumento de Deus para libertar o povo. Mas Deus quis usar o homem para libertar o homem. Assim Deus às vezes nos usa em nosso meio para fazer coisas extraordinárias, fazer feitos extraordinários. Mas a honra e glória seja dada ao Senhor. Honra e glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua. Esse é o nosso lema. Tá bem?
Sansão humilhou aquele exército dos filisteus. Depois, ao tempo, voltou para sua casa, esteve ali novamente trabalhando como juiz, o qual por 20 anos, julgando o povo. Sansão volta novamente para Gaza e encontrar com a prostituta. Dorme na casa da prostituta. O povo da cidade descobriu que Sansão estava lá e fecharam os portões da cidade. Achavam eles que Sansão agora estava ali, retido na cidade e estava sob controle. Sansão surpreende a todos mais uma vez. Chega até o portão da cidade, arrebenta o portão, arrebenta também os batentes do muro. Imagine, algo extremamente, uma espessura naquele tempo para aguentar os ataques dos inimigos. E esse portão era um portão que os inimigos tinham dificuldade de arrebentar. Sansão arrebentou o portão com os batentes do muro e saiu levando o portão 65 quilômetros, para levar até a outra colina, 65 quilômetros. Sabe que andar 65 quilômetros é mais longe que daqui onde eu moro para Natal, levando o portão. Eu acho que nem precisava tanto, mas ele saiu levando. Será que Deus usava este homem extraordinariamente, né? Deus usava ele igual como usava o rei Uzias. O rei Uzias, Deus usava ele extraordinariamente. É o que diz a palavra de Deus. Agora nós vemos aí o que Sansão fez. Tudo isso depois nós vamos ver que esse forte homem, esse homem forte, andava na contramão. Imagine você pegando seu carro e andando na contramão. Um momento desse, qualquer momento, você pode se dar mal, não é? Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão saiu na contramão. O final não poderia ser outro. Mas a história mais famosa de Sansão foi o seu romance com Dalila, que lhe custou a vida. Quando os líderes filisteus souberam que Sansão estava paquerando Dalila, na linguagem de hoje, os líderes logo fizeram proposta para Dalila. Dizem que dariam 13 quilos de prata, cada um dos líderes, para ela, se ela conseguisse descobrir o segredo da força dele. O inimigo tem interesse em saber o segredo da sua força. Tem orações, irmãos, que a gente faz em silêncio. Tem oração que a gente faz só em espírito a Deus, para o inimigo não ouvir. Porque o inimigo, ele ouve as nossas orações. Então tem oração que você pode deixar aberto mesmo, todo mundo pode ouvir. Mas tem oração que é você e Deus. Juízes 16, versículo 20. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Essa história, mais que qualquer outra, cria dificuldades em crer na inteligência de Sansão. Na ex-mulher dele, aconteceu o fato do enigma, em que a mulher pediu, implorou durante todos os 4 dias seguintes, e ele terminou cedendo e contando o enigma. Agora encontra outra mulher filisteia, também começa da mesma forma, todo dia, por vários dias, e durante um dia todo, pedindo a Sansão qual é o segredo da força dele. E o pior, irmãos, é que ele contava uma parte e dizia: acorda, meu filisteu, arrebentava a corda, arrebentava aquilo, e ele não se mancava, que estava indo em direção a um abismo. Depois de um dia inteiro importunando Sansão, o tempo todo acusando de que ele não o amava, ele infelizmente cedeu e contou a verdade. Ele disse no versículo 17: descobriu todo o seu coração e disse: nunca subiu na valha, e descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca subiu na valha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e ser-me-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Então Sansão abriu o coração para Dalila. Eu acho que ficou longe a inteligência de Sansão aí, não? Então Sansão contou. Ela raspou a cabeça dele enquanto ele dormia. Os filisteus o dominaram facilmente, porque quando ela disse: acorda de Sansão, que os filisteus estão aí, que ele foi, já não era a mesma coisa. E os filisteus perceberam que ele não era, então dominaram facilmente. E quando estamos, irmãos, debaixo da graça de Deus, nós temos a proteção de Deus. Naquele momento, o Espírito do Senhor saiu de Sansão. Foi a ruína dele. E a ruína de qualquer homem.
Quando o Espírito Santo sai do homem, o homem agora já era. Começa a cometer falhas sobre falhas, porque ele perde logo a visão, né, das coisas de Deus. Foi o que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu na vida de Sansão foi que ele perdeu a visão. Juízes 16, 21. E os filisteus o capturaram e furaram os seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. Primeira coisa que acontece, ainda hoje é assim, quando as pessoas pecam, quando as pessoas cometem erros, vai na contramão e Deus o abandona, o Espírito Santo sai dele, porque o Espírito Santo não habita em casa suja, o homem perde logo a visão espiritual, ele não tem mais visão, não enxerga mais nada. Por causa de Sansão. Provérbios 26, 12. Há mais esperança para o tolo que para aqueles que se consideram sábios. Sansão achou esperto demais, mas foi um tolo ao fazer o que fez. Algum tempo depois, os filisteus fizeram uma grande festa de celebração a Deus Dagom. Juízes 16, 25 diz: essa altura já estavam muitos bêbados. Começaram a gritar: tragam Sansão para que ele nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-lo e o fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Olha só, Sansão perdeu a visão, foi preso, ficou igual uma mula, trabalhando, movimentando um moinho. Imagina, Sansão sofreu, sem visão, amarrado. Imagine a situação, dá para imaginar? A pessoa sem Deus, abandonada por Deus, sofre. Sansão era um homem respeitado, juiz em Israel, e no entanto agora estava aí no calabouço, amarrado, preso. Muitas pessoas, como o filho pródigo, estava ali na casa do pai e sai, abandona, vai para longe por causa do pecado, por causa do mundo. Ele sempre está no mundo. Sansão sempre estava onde não deveria estar, em Gaza. E a perdição de Sansão foi em Gaza. Se no primeiro erro ele tivesse aprendido, tinha dado tudo certo para Sansão. Mas Sansão não aprendeu no primeiro erro, nem aprendeu no segundo erro. Ou seja, ele foi um tolo, na verdade. Ele não aprendeu nem com os seus próprios erros. Sansão, lá no calabouço, certamente se arrependeu. Porque era costume do povo de Israel, quando estava no sofrimento, se lembrar de Deus. Tem muita gente que ainda acontece isso, mas tem muita gente que nem no sofrimento se lembra de Deus. Ao contrário de se arrepender e lembrar de Deus, até xingam Deus. Mas existem aqueles que é um tolo maleável, que reconhece que errou, reconhece que pecou e se arrepende e volta para Deus. Sansão, certamente aconteceu isso. O cabelo de Sansão não só cresceu, como também Deus estava disposto a perdoá-lo, como Deus sempre está disposto a nos perdoar. E Sansão foi colocado ali naquela coluna e eles gloriavam, se vangloriavam de que Deus tinha entregue Sansão na mão deles e que Dagom era muito mais do que Deus. Enfim, Juízes 16, 28, 30. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-os as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Então Sansão agora morre, mas mata todos. Há possibilidade de ensino em torno de mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas estavam certamente ali. Era algo bem grande, uma espécie de um templo muito grande. Sansão cometera erros que nós devemos ter cuidado com não cometer os erros que Sansão cometeu. Ele se achava autossuficiente. Primeiro ele fazia as besteiras para depois pedir ao Senhor força. O problema do Sansão: autossuficiência, desobediência, dissimulado, teve a tendência para o mal. Sansão foi negligente, Sansão foi imaturo,
Sansão foi infiel ao seu Deus. Então aprendemos aqui que não é no mundo que vamos encontrar o que nós queremos, mas é no meio do povo de Deus. Você jovem, é no meio do povo de Deus que você encontra o seu cônjuge. Em nome de Jesus, não saia do meio do povo de Deus, porque não há comunhão das trevas com a luz. Não há e nunca haverá. Devemos resistir ao inimigo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Devemos tomar cuidado aonde olhamos. O que você está vendo? Cuidado. Aquilo que mais nos atrai é o que mais nos distrai ou nos destrói. Sansão era atraído pelo que via e foi enganado pelo que sentiu seu coração. Não podemos ser igual a Sansão. Não podemos deixar que o diabo venha roubar os segredos de Deus para nossas vidas. Deus tinha confiado no segredo a Sansão e ele não deveria contar a ninguém o seu segredo. E ele contou o segredo. E Deus não se agradou em nada. Que o Espírito de Deus esteja nos orientando nessa noite. Que nós possamos, mais uma vez, olhar os erros. E nessa noite, eu convido a você a olhar os erros como Deus tem convidado a gente a olhar para o erro de terça-feira do rei Uzias e olhar para o erro de Sansão hoje, a fim de que a gente aprendamos sem que haja necessidade de errar, porque muitas pessoas erram e não tem mais retorno. Uzias morreu leproso, Sansão errou e morreu com os filisteus subterrado naquela destruição do templo. Você vai cometer erros? O salário do pecado é a morte. Que Deus tenha misericórdia. Que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, em nome de Jesus. Amém? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. A mim basta a graça de Deus Jesus. A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. A mim basta a graça de Deus Jesus. A graça eu achei em Jesus. Mais altas que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, da qual nos podemos fartar. A mim basta a graça de Deus Jesus. A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova
avante lutai, dizendo bem-vindos filhos do meu Pai, avante, avante lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus.